Meus queridos irmãos, graças a Deus, temos aqui louvado ao Senhor, exaltado o seu nome, e é uma bênção estarmos na sua presença, adorando o seu nome. Passamos aí o ano, todo o ano 2021, e estamos aqui para entrarmos em um novo ano, e com certeza, com a nossa fé, confiança na palavra de Deus, temos expectativas positivas de que o Senhor há de abençoar este novo ano. Hoje é um culto de caráter assim de final de ano, como foi realizado aqui sexta-feira, no dia de véspera de Natal, e a gente fica naquele clima, naquela perspectiva, como o pastor mesmo falou aqui, muita gente correndo para pintar, para fazer tanta coisa, e assim ficamos em uma ansiedade, um pouco ansiosos, mas acreditando que Deus está no controle de tudo, e as nossas emoções sendo geridas de forma equilibradas, para não deixarmos de adorar ao Senhor, É primordial na vida do crente, do servo de Deus, ele trazer para o Senhor as primícias. A adoração, ela não é condicional, a adoração é incondicional, ela não depende de condições. Adoramos a Ele em qualquer circunstância, na porta fechada, na porta aberta, na doença, na saúde, e não importa em final de ano, começo de ano, meio de ano. Adorador que é adorador, ele adora todo instante ao Senhor, porque ele tem um coração agradecido, amém? Meus irmãos, eu li um texto aqui no Evangelho de João, louva a Deus também, agradeço a Deus pelo nosso pastor, presidente, a confiança de mais uma vez tomar aqui o púlpito da igreja para trazer uma palavra. Deus continue abençoando. Meus queridos, o Evangelho de João, ele é um dos evangelhos onde o apóstolo João, mais do que os outros evangelistas, como Mateus, Marcos e Lucas, ele falou-nos acerca da divindade de Jesus Cristo. No prólogo do seu evangelho, ele já deu o rumo de sua obra, no verso 1, onde lemos aqui, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois, ao falar que o verbo foi o agente criador e também o doador da vida, ele anunciou de forma magistral: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a gente vê a pré-existência de Cristo aqui nesses versos, onde o apóstolo João aprofundou uma verdade teológica que estudamos às vezes na escola dominical, às vezes nos cursos teológicos, da pré-existência de Cristo. Essa pré-existência, ela é provada não só no Novo Testamento, mas ela também é provada no Antigo Testamento. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, versículo 2, está registrado: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, e de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então já Miqueias,
ele trazia, não é, uma citação da preexistência de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6 também, o profeta disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A sua preexistência, ela também é provada pelo Novo Testamento, quando lemos aqui em João, na leitura que fizemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João também no verso 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória com a glória do unigênito do Pai. João capítulo 8 também, ele fala dessa pré-existência, em um embate que Jesus estava tendo ali com alguns religiosos da época. Jesus, ele afirmou: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e o alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí Jesus respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Meus irmãos, também há várias provas por obras. Certas obras atribuídas a Cristo exigem a sua preexistência. Exemplo, a criação. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele registrou aqui dizendo: porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Então, Jesus, ele é provado aqui que antes da sua vinda ele já existia, não é? Outras passagens bíblicas provam a existência do Verbo. Mas aqui na Bíblia, quando o apóstolo ele fala do Verbo, essa palavra verbo no grego é logos. Ela não denota o logos de Platão, que significa a ideia universal e absoluta, nem o de Filo, que identifica o logos com a sabedoria de Deus. O logos para João aqui é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens pela encarnação e sacrifício na cruz. Sendo Deus o logos, é a perfeita expressão de Deus. A revelação no Antigo Testamento era perfeita, mas era incompleta. E no Novo Testamento ela é perfeita e completa, porque o Verbo era Deus. Então a gente, quando fala do Verbo aqui, que era Deus, a gente sabe que João, ele estava falando de Jesus, aquele que comunicava as realidades e as verdades de Deus. Por isso que algumas expressões a gente encontra: Jesus é o Verbo de Deus, não é? E quando a gente fala que Jesus é o Verbo de Deus, a gente precisa entender a eternidade no Verbo, porque aqui no capítulo 1 e versículo 1 que a gente leu, diz: no princípio era o Verbo. Quando tudo teve o seu começo, o Verbo estava lá. Não como alguém que passou a existir, mas como agente de tudo o que veio à existência. Quando João está falando aqui da eternidade do Verbo, ele está dizendo que Jesus, antes de tudo existir, ele já estava lá. É por isso que
é diferente a nossa adoração. É por isso que é diferente da nossa adoração a Jesus, daqueles que adoram tantas coisas, daqueles que adoram tantas pessoas, tantos nomes poderosos, tantos nomes que fizeram tantas proezas, que é digno até do nosso respeito, é digno até dos nossos aplausos. Tem igreja por aí que tem o costume de aplaudir a Jesus. Não temos nada contra, não estamos dizendo aqui que é errado, mas eu vou dizer uma coisa: Jesus, ele está num nível tão acima das pessoas, ele está num nível tão elevado, porque João, quando fala aqui da sua eternidade, ele diz que quando tudo teve o seu começo, ele já estava lá. Então, em vez da gente aplaudir, a gente prefere dar glória, a gente prefere dizer que ele é grande, a gente prefere dizer que ele é maravilhoso. Eu não critico quem aplaude, eu não critico quem bate palma, mas eu bato palma para tanta gente, eu já aplaudi tanta gente, que eu fico meio sem jeito para aplaudir Jesus. Então, no lugar de aplaudir, eu prefiro dizer glória ao nome do Senhor. Eu prefiro dizer que ele é grande, que ele é maravilhoso, que ele é eterno. Porque antes de tudo existir, o Verbo já estava lá. Antes de estarmos aqui, João estava no princípio, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava lá com Deus, e o Verbo era Deus. Meus irmãos, a gente se empolga quando fala de Jesus. Pregação é empolgante. Às vezes quando você dá doutrina, estudo, é diferente, mas pregar empolga. E eu sou empolgado, pastor, para falar de Jesus. Meus irmãos, o Verbo, ele não foi causado, mas o Verbo, ele é a causa de tudo que existe. Todas as coisas, o Verbo não foi criado antes de todas as coisas, mas ele é o criador do universo no princípio. A adoração a ele é diferente, porque ele não foi causado, mas ele é a causa de tudo que existe. Ele é a causa de nós estarmos aqui nessa noite. Ele é a causa de você estar formando aqui nesta linda orquestra. Ele é a causa de eu ser um obreiro da igreja. Ele é a causa de nós sermos crente. Ele é a causa deste Natal. Ele é a causa deste final de ano. Eu sei que tem muita gente que desvirtua o Natal para outras coisas, para outras veredas, mas se eu não sei a data teologicamente, ninguém sabe. A gente agradece no dia 25 de dezembro, mas alguns teólogos tentam dizer que foi pelo mês de março, mês de abril, ninguém sabe, mas isso não importa. O que importa é que ele nasceu, e a gente agradece a ele nessa data, mas ele para adorarmos a ele, meus irmãos, ele não foi causado, ele é a causa de tudo, ele é a causa de tudo que existe, ele é a causa do Natal, ele é a causa da tua família, ele é a causa da tua vitória, ele é a causa da tua bênção, ele é a causa de você estar aqui nessa noite. Então adore a ele nesse lugar. Meus irmãos, se antes do princípio descortinava-se a eternidade, e se o Verbo já existia antes do começo de tudo, o Verbo é eterno. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus, porque só Deus é eterno. Então é por isso que nós adoramos, porque o Verbo, ele é eterno.
O verbo, João está dizendo aqui que o verbo é eterno, porque ele já estava lá quando tudo existia, né? Jesus se submeteu a um ventre de uma mulher para vir à terra trazer-nos a salvação. Mas ele já existia, ele já sabia o que era tudo. Ele não se surpreende com nada, ele surpreende, mas ele não é surpreendido. Não é? Às vezes a gente acredita, é muita surpresa, virão muitas surpresas, é bom, uma surpresa. Nessa época tem gente que brinca de amigo secreto, tem gente que brinca de fazer surpresa, tem gente que quer abençoar a pessoa e cria uma surpresa. Surpresa é uma coisa boa, mas Jesus, não existe surpresa para ele, porque antes de tudo ele já era, ele já sabia de todas as coisas. Mas João, ele também fala da personalidade do verbo. E o verbo estava com Deus. No princípio, com Deus. No princípio, o verbo estava em total e perfeita comunhão com Deus. A expressão grega traz a ideia que o verbo estava face a face com Deus. Quando ele diz aqui que o verbo estava com Deus, a expressão grega aqui, com Deus, quer dizer face a face com Deus. Como Deus é uma pessoa e não uma energia, o verbo é uma pessoa. O verbo é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E isso significa que antes da encarnação do verbo já existia, e isso desde toda a eternidade e em plena comunhão com o Pai. Jesus, como Deus, não passou a existir depois que nasceu em Belém. Ele é o Pai da eternidade. Nas palavras do Concílio de Nicéia, ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. É por isso que sua personalidade, ela é semelhante à do Pai. Nós, quando estamos juntos aqui adorando a Jesus, estamos adorando o próprio Deus. Mas a gente também vê a divindade do verbo. E o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo não é apenas eterno e pessoal, mas ele também é divino. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é a causa e não a causada. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o verbo, ou seja, o agente criador de tudo que existe, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. O Deus único e verdadeiro, ele constitui-se em três pessoas distintas, porém iguais, da mesma essência e substância. O verbo, ele não é uma criatura, mas ele é o Criador. Mas o próprio Deus, embora distinto do Deus Pai e da mesma essência e substância, ele é divino. Então, que nessa reflexão, nessa noite, a gente possa entender da supremidade, da magnitude que é esse verbo que João disse que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas aí, para concluir, a gente observa que João aqui também fala
da encarnação do Verbo. Ou seja, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui, meus irmãos, está o sublime mistério do Natal. O Eterno, ele entrou no tempo. Jesus, ele fez uma marca no tempo. Você quando estuda, você estuda a linha do tempo, não é? Não sei quantos anos antes de Cristo, não sei quantos anos depois de Cristo. Sabe o que é isso? É o Eterno entrando no tempo. Aleluia. Porque ele ainda não tinha entrado, ele não tinha marcado ainda. O Eterno já existia. Através das profecias, através das palavras proféticas inspiradas outrora por homens simples, às vezes por doutores, mas aí João está falando aqui que o Eterno entrou no tempo quando Jesus nasceu. Ele diz: eu vou entrar no tempo e vou fazer uma fenda no tempo, e ele fez. E o historiador pode ser ateu, pode ser filósofo, pode ser o que for, mas quando ele for datar alguma coisa, ele tem que dizer, não, 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, 100 anos, ele vai ter que falar de Cristo. Porque Deus fez uma marca no tempo que Allan Kardec não fez. Deus fez uma marca no tempo que Siddhartha Gautama não fez. Deus fez uma marca no tempo que Buda não fez. Mas Jesus, quando nasceu, ele marca, ele faz uma fenda na linha do tempo. Porque o Eterno entrou no tempo. E quando o Eterno entra no tempo, ele mostra que tem um controle de todas as coisas. Se a porta não abriu para você em 2021, fique tranquilo, porque o Eterno entrou no tempo e ele sabe o tempo e a hora certa que vai abrir a porta para você, que vai dar vitória para você, que vai salvar o teu parente, que vai fazer um milagre na tua vida. O transcendente tornou-se imanente. Aquele que nem o céu dos céus pôde contê-lo, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Deus se fez homem, o Senhor dos senhores se fez servo, aquele que é santo, 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 se fez pecado por nós, e o que é exaltado acima dos querubins, assumindo o nosso lugar, como nosso fiador, se fez maldição por nós. Glória a Deus. Sofreu sozinho o cálice da ira de Deus, morrendo morte de cruz, para nos dar a vida eterna. Jesus, ele veio nos revelar de forma eloquente o amor de Deus. Não foi sua encarnação que predispôs Deus a nos amar, mas foi o amor de Deus que abriu o caminho da encarnação. A encarnação do Verbo não é a causa da graça de Deus, mas seu glorioso resultado. Jesus, ele veio ao mundo
não para mudar o coração de Deus, mas para revelar-nos seu infinito e eterno amor. Essa é a mensagem altissonamente do Natal. Esse é o núcleo bendito do Evangelho. Que Jesus, ele desceu os degraus da eternidade para vir até aqui aonde nós estamos, nascendo em uma manjedoura, sendo cuidado de uma mulher, e depois bebeu o cálice da ira do Senhor, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Glória ao nome de Jesus. Adore a esse Deus, ao Verbo que se fez carne, ao Verbo que desde o início já sabia de tudo o que ia acontecer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Se tiver alguém aqui nessa noite que reconhece Jesus como Verbo de Deus, vem aqui na frente se entregar para Ele. Venha aqui na frente dizer que reconhece esse Verbo e que depende desse Verbo e que vai servir a esse Verbo. Aonde tem uma pessoa nesta hora, nesta noite, neste último culto dominical do ano,